E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui é mais uma atualização do nosso querido Skyline Edge. Essa daqui é a atualização 67, onde a gente teve aqui algumas melhoriazinhas, né, para os nossos jogos e principalmente o Minecraft Legends já abrindo e dando boot dentro do nosso Skyline. Que pra quem não sabe, esse daqui é um lançamento novo, né, que a gente vai poder já estar jogando dentro dos nossos dispositivos. Eu vou estar utilizando aqui o meu querido Poco F3 junto com o meu querido Apex 3, né, que é um dos controles mais gostosinhos que eu tenho para poder utilizar. E no meu Poco F3, que tem aqui os seus 8 GB de memória RAM, eu senti um leve boost de desempenho em alguns jogos que eu já jogava anteriormente nessa versão da Edge 67. Porém, o mais legal é que eu não precisei fazer nenhuma configuração. Eu literalmente não tenho nada configurado, no máximo aqui é só o modo docked que eu desativei e liguei aqui a nossa estatística de desempenho. Todo o resto é a mesma configuração original que já vem no nosso Skyline, com aqui a nossa configuração de drivers da GPU, estando aqui no driver atual de sistema, que é o 502. E a única das coisas assim que eu mexi realmente foi o nosso contagem de slots do executor, que eu coloquei aqui em 6. Nem aqui no nosso descarga do executor eu coloquei nada, ou nenhuma das outras opções. E cara, eu realmente achei que a performance já estaria melhor na maioria dos meus jogos. E foi o que eu vi com o caso do nosso querido Burnout Paradise, aonde antes a gente tinha ali uma gameplay que já beirava a casa dos seus 60, porém ele caía muito o nosso frame rate e ele crashava com uma certa frequência. Dessa vez a gente tá conseguindo jogar boa parte do nosso jogo aqui em 60 FPS, agora, né, tem o carinha falando aqui em segundo plano, mas ainda algumas partes estão dando alguns drops de FPS, principalmente quando você entra em alguma das corridas do Burnout e aí os caras ficam te batendo e tudo mais, desce o FPS lá para casa dos seus incríveis 17 FPS, mas você ainda consegue manter esse bom FPS por boa parte da sua jogatina. Ou como por exemplo, a gente está aqui utilizando o nosso turbo e aí ele dropa ali para uns 50, dependendo da parte aonde ele tem que renderizar novamente o nosso cenário. Fora isso, eu não vi muitas outras preocupações, até porque o nosso jogo tá bem rápido e bem liso no Snapdragon 870 com o driver original. O Minecraft Legends, como eu falei para vocês, ele já está abrindo, porém jogável é outra questão, porque nesse driver do 502 eu também não consegui fazer ele ser executável totalmente dentro do meu dispositivo, assim como o driver 615, drivers Turnip, enfim, vários dos drivers que eu testei aqui, o nosso Minecraft Legends não passou da primeira tela. No caso da primeira tela que eu falo é dessa tela aqui do tutorial, que é simplesmente a primeira parte do jogo. Eu já não sei se é uma questão de saves, que caso você instale algum save ele vá funcionar, porém chegando aqui na parte onde você tem que destruir, criar blocos e tal, você simplesmente não consegue passar dessa parte. Uma das coisas também que eu descobri é que esse driver 502, né, como vocês podem ver, tem o bug onde além dessas partes aqui ficarem completamente pretas, né, onde tem aqui as sombras, o nosso personagem simplesmente não aparece, só aparece mesmo a tochazinha que ele tá carregando no cavalo. Isso daqui só acontece mesmo no driver 502, no driver 615 você já consegue observar lá o seu personagem, porém ainda assim você continua com os crashes acontecendo randomicamente e simplesmente esse jogo acaba crashando. Então até o Minecraft Legends ficar totalmente jogável no Skyline vai demorar pelo menos um pouquinho. Um outro jogo que a gente viu uma melhora de performance foi no Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 e também praticamente toda a saga do nosso Naruto Ultimate Ninja Storm. Eu consegui jogar aqui uma boa parte da nossa história, né, do modo história normal dele, com ali a casa dos nossos 30 FPS, sem o nosso jogo ficar crashando infinitamente, igual seria aí em outros casos. No caso, a gente ainda tem esses bugs de layout, né, que como vocês podem ver, ficam extremamente bizarros. Eu consegui jogar toda a primeira fase do nosso querido Hashirama lutando contra o Madara, entre várias outras partes aqui do nosso querido jogo, e o nosso jogo felizmente não crashou, a gente conseguiria jogar ele de boa assim por muito tempo. O único problema mesmo que está afetando, é claro, é todo o nosso layout de ponta cabeça e que já tira um pouco da vontade de jogar de certas pessoas. Porém, na parte da gameplay ele teve a sua melhora, os nossos 30 FPS estão muito mais estáveis do que estavam anteriormente. A única coisa que está acontecendo é de alguns glitches gráficos que eu não sei se dá para vocês perceberem, mas em certos menus a gente fica com umas talhezinhos ali meio que com vários glitches e essas coisas. Isso daqui também acontece principalmente quando é o Naruto que está lutando no chakra da 9 caudas. Então algumas vezes quando tiver aparecendo o chakra da 9 caudas vai ficar totalmente bugado. Eu não sei porque isso acontece, mas
mas aparentemente também é uma dificuldade do nosso querido Driver 502. Porém, durante a luta a gente consegue manter uma performance muito estável e com uma performance muito boa pra você aí que quer jogar o seu querido Narutinho dentro do seu dispositivo. Infelizmente a nossa tela vai ficar flicando, porque né, ainda é uma questão do próprio Naruto dentro do nosso querido Skyline. Porém, caso você queira fazer aí todos os seus ninjutsus e outras coisas, você consegue fazer de boaça, porque a gameplay praticamente não está afetada, você consegue jogar numa boa. Pokémon Let's Go Eevee é o que eu mais venho jogando no Skyline, porém com os Driver 502 é isso daqui que acontece, então a gente vai ter esse bug do nosso Pokémon não iniciar, e aí você vai precisar ir lá dentro das suas configurações de drivers e trocar para o driver 615.50. E a recomendação para o nosso Pokémon Let's Go Eevee é você ligar a importação direta da memória, porque daí você vai ter uma FPS um pouco melhor e mais estável. Então eu recomendo você deixar essa opção desligada, porém se você tiver com baixo FPS eu recomendo você ligar ela. E já com essas configurações feitas a gente consegue já passar daquela tela. Esse daqui é o jogo que eu tenho mais horas dentro do Skyline, todas as 8 horas que eu joguei foi dentro dele, e como vocês podem ver a gente consegue uma performance bem fluida de 30 FPS a praticamente todo o tempo da nossa jogatina. Porém, como eu disse, dependendo da sua configuração você pode aí obter alguns crashes e que são bem chatinhos, porque às vezes você não salvou e você vai ter que começar tudo de novo. Cuphead foi um outro jogo que eu vi uma melhora também utilizando os drivers 502 ou então os 615, você pode utilizar ambos aí para você poder rodar o seu jogo, e ele tá rodando tranquilamente em 60 FPS. Algumas partes, mesmo aqui no nosso Snapdragon 870, ficavam ali variando entre seus 40 a 60 FPS, porém aqui na nossa gameplay agora a gente já tá conseguindo pegar tranquilinho os nossos 60 FPS, apesar que eu ainda continuo bem ruinzinho dentro do nosso querido jogo, porém você já consegue jogar ele aqui numa qualidade boa de FPS, caso você seja bem melhor do que eu. E por último, o nosso querido Fifão, que ainda não está funcionando, então você vai selecionar o seu time e o jogo vai crashar e ele simplesmente não funciona. Mas como vocês sabem, o nosso Skyline roda muito bem em um celular potente com o nosso Snapdragon 870. Então é por isso que eu resolvi pegar aqui o nosso querido tablet com processador Unisoc T606, ou seja, não é nem o tablet mais potente que a gente vai ter aqui, justamente para ensinar alguns de vocês a configurar um pouco o Skyline em celulares com processadores mais fracos, uma configuração um pouco mais fraca. Primeiro de tudo, você vai criar uma pasta com o nome Switch ou então com qualquer nome e colocar todos os seus jogos junto também com a Prod Keys e as Title Keys que são necessárias para você poder rodar os seus jogos. É importante lembrar que você vai precisar rodar os seus jogos no formato .xci ou .nsp, porque senão do contrário esses jogos não vão abrir. O aplicativo do Skyline eu não posso deixar para vocês fazerem o download, justamente porque o Skyline Edge é uma build paga. Então eu recomendo vocês baixarem o Skyline da forma oficial lá no site deles. Mas caso também você queira baixar o seu Skyline Edge, eu vou estar deixando o Patreon deles justamente para você que quer comprar. Depois disso é só você clicar em cima do APK e instalar ele como se fosse um APK normal, mas é importante dizer que o Skyline Edge só suporta aí aparelhos com Android 10 para cima, 64 bits. E é muito importante também você saber que caso você tenha um celular com 4 GB de RAM ou abaixo disso, infelizmente vários dos jogos do Skyline não vão abrir porque eles precisam de memória RAM para alocar as informações das shaders em cache e com isso poder abrir o seu jogo. No caso desse tablet, pode não ser um tablet tão poderoso, mas ele tem aqui 8 GB de RAM junto aí com 6 GB de memória swap. Então com ele a gente vai conseguir abrir muita coisa. Depois que o aplicativo do seu Skyline abrir pela primeira vez, basta você selecionar a pasta com o nome de Switch ou então com os seus jogos dentro, clicar aqui em usar esta pasta e dar a permissão. Lembrando que só de você colocar as Prod Keys e as Title Keys, os seus jogos já vão ser reconhecidos. Mas se no caso como o meu aqui estiverem corrompidos, é justamente isso que vai acontecer, os nossos Prod Keys não vão estar aparecendo. E agora sim, já com as Prod Keys certinhas para o nosso celular, os seus jogos já vão aparecer numa boa. Mas lembrando que eu disse, se você tiver um celular com 4 GB de RAM, seus jogos podem simplesmente não abrir, como é o caso de muitos, como o próprio Let's Go Eevee, o nosso Naruto Storm 2, que não vão abrir em um celular com um processador até potente, porém com 4 GB de memória RAM. Mas mesmo que seu celular tenha aí 6 ou 8 GB de RAM, mas tem um processador fraco, os seus jogos podem não rodar tão legais. Então o que eu recomendo para vocês é que vocês joguem jogos em 2D, como por exemplo o nosso Hollow Knight, Katana Zero, Celeste, Cuphead, que são jogos aí mais leves.
FPS. Se você quiser jogar jogos com gráficos em 3D mais potentes, como Devil May Cry, Naruto Storm 2, 3 ou 4, nossos próprios Pokémon, que já a maioria roda aqui no nosso Skyline, eu recomendo que você tenha pelo menos um processador do nível do Snapdragon 860 presente em Poco X3 Pro da vida. Que aí você já vai conseguir rodar a maioria desses jogos numa boa. Depois que você já fez todas essas configurações básicas, você só precisa vir aqui dentro das suas configurações do Skyline, vir aqui na aba do sistema e desligar o modo Docked para você poder acessar a maioria dos seus jogos, ligar aqui as suas estatísticas de desempenho caso você queira ver quanto FPS você tem no seu jogo, e dependendo do processador do seu celular, simplesmente a configuração de drivers da GPU não vai estar disponível, o que acontece bastante em celulares com processadores MediaTek, Exynos e até mesmo no caso o Unisoc, como eu tenho aqui. Então, já que essa configuração não está disponível, você vai precisar fazer algumas outras, como por exemplo, aumentar aqui a contagem de slots do executor. Caso você tenha aqui mais RAM no seu dispositivo, você pode colocar aqui com tudo no talo. Já se seu dispositivo não estiver com tanta RAM assim, é só você colocar aqui em 4 e deixar como padrão. Dependendo do jogo, você pode tirar um bom proveito se você ligar a releitura rápida de GPU junto aqui com as gravações rápidas de releitura. Só que a maioria deles pode crashar com essas configurações ativas, então dependendo do jogo você pode deixar essa configuração ativa ou desativada. E para você configurar o seu controle, você pode configurar até 4 controles simultâneos, mas é só você vir aqui na sua configuração de controle 1, vir aqui no geral com a guia de configuração e aí sair mapeando da forma que você quiser. Ele consegue emular várias coisas com uma qualidade boa, porém, como eu disse, esse processador é muito fraco e apesar dele ter os seus 8 GB de RAM, a gente tem um FPS bem baixo até num jogo simples como o nosso Hollow Knight. Esse processador que eu tenho aqui nesse tablet, o Unisoc T606, ele é pior do que um Redmi Note 8 e como vocês sabem, para emular alguma coisa você tem que ser pelo menos 2 vezes mais forte do que o hardware original. E como esse Unisoc T606 não tem nem perto da performance de um Switch, é esse daqui um dos resultados que a gente acontece mesmo com um jogo como o nosso Hollow Knight. Porém já tem vários celulares intermediários com uma performance quase igual a do Switch ou pelo menos um pouco superior, então acredito que você, mesmo que tenha um celular de 6 a 8 GB de RAM com um processador Snapdragon 700 ou acima disso, vai conseguir rodar vários dos joguinhos mesmo que em 3D do nosso Skyline. Mas enfim, esse daqui foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione os vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo e é nóis galera, valeu e falou, tchau tchau.